Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Sucesso no Minuto. Hoje vamos falar da importância daquilo que nós acreditamos tem para os resultados que nós alcançamos em qualquer área da nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é influenciado por aquilo que nós acreditamos sobre essa situação. Então, isso chama-se, na área de desenvolvimento pessoal, de crenças. Crenças é tudo aquilo que eu acredito sobre algo. Pode ser crenças positivas, ou seja, crenças potenciadoras, ou crenças negativas, que são crenças que nos limitam não só nos nossos resultados, mas também nas nossas ações. Então, para entenderes isto, existem essencialmente dois tipos de crenças. A primeira é a crença de capacidade, ou seja, tu acreditas que consegues fazer algo ou acreditas que não consegues fazer esse algo. Por exemplo, eu quando era aluno do ensino básico e do ensino secundário, eu tinha uma crença que carreguei durante anos, que eu era um péssimo aluno na matemática. Então o que é que acontece? É que eu tinha resultados medíocres nessa disciplina. Até que houve uma altura que eu conheci um professor que me ajudou a olhar para a matemática de uma perspectiva diferente, de poder encarar aquilo que é a própria disciplina em si de uma perspectiva diferente daquela que eu tinha. E o que é que acontece é que os meus resultados, as minhas notas a nível dessa disciplina, começaram então a melhorar. Então entendemos que aquela crença que eu tinha de incapacidade ou de ser incapaz de ser um aluno razoável na matemática foi limitando a minha capacidade de aprendizagem e de prática nessa disciplina. Além disso, existe outro tipo de crença, as crenças de merecimento. O que é isto de crença de merecimento? É eu, enquanto pessoa, acreditar que eu mereço determinada coisa ou não. Então, por exemplo, existem pessoas que não se acham merecedoras de entrar em determinados sítios, ou um restaurante que à partida possa parecer um pouco mais chique ou mais diferenciado, e a pessoa entra naquele espaço e sente que não nasceu para estar ali. Isso é uma forma de a pessoa terá porventura alguma crença de não ser merecedora ou daquilo é ser só para pessoas ricas ou chiques, e isso então acaba por limitar a pessoa nas escolhas que ela faz de aceder a determinados sítios, por exemplo. Ou achar que não é merecedora de ser respeitada pelos seus superiores, se for no caso do trabalho. Portanto, há pessoas que se olham como inferiores aos demais e por isso acabam por subjugar mais facilmente aqueles que ele considera, na sua percepção, como sendo de nível superior. E então tudo isto que eu falei, estas dois tipos de crenças, é para que tu possas ter uma nova perspectiva sobre aquilo que tu acreditas que consegues e aquilo que tu acreditas que mereces e aquilo que tu acreditas que não consegues e aquilo que tu acreditas que não mereces. Então, uma das formas mais fáceis de tu começares então a mudar as tuas crenças para ter resultados melhores e seres mais capaz de ser merecedor e te abrir a novas possibilidades, é precisamente identificar tudo aquilo que tu acreditas e que te limita. Pode ser sobre dinheiro, por exemplo, acreditar que dinheiro é sujo ou que dinheiro dá, portanto, só cria problemas, ou que só tem dinheiro quem é uma pessoa de alguma forma corrupta ou menos séria. Portanto, tudo são crenças que, se tu acreditares, vão limitar então a tua capacidade até de gerir dinheiro, de investir dinheiro, de estar aberto então a poder criar mais dinheiro com o seu trabalho, com novas ideias, com projetos, etc. E, portanto, olha para cada uma área da tua vida, identifica quais são as crenças, tudo aquilo que tu acreditas e que te limita a alcançar esses resultados. Depois é olhar para essas crenças negativas e perguntar o que é que eu preciso de acreditar de forma mais positiva para mudar estas crenças. E aí podes dar então uma conotação positiva a cada uma dessas crenças. Se eu acredito, por exemplo, que dinheiro é sujo, eu posso começar então a repetir para mim uma nova crença, que o dinheiro permite-me dar liberdade a mim e à minha família, mas também dar um conforto e gerar segurança para a minha família. Isto é uma crença
positiva em relação ao dinheiro. E, da mesma forma, aplica esta estratégia de ressignificar, de dar um novo significado, um significado mais positivo a cada uma das crenças negativas que tu identificares. E depois é importante que tu possas repetir para ir assimilando essas crenças. Porque qualquer crença, porventura, foi assimilada por um processo de repetição. Tu ias acreditando, depois, à medida que tu ias acreditando naquela crença, tu ias vendo à tua volta aquelas situações que justificavam aquela crença. E, mais uma vez, por exemplo, a questão do dinheiro. Fulano tal foi preso, é rico, mas foi preso porque desfalcou a sua empresa ou geriu de forma nefasta os dinheiros da sua empresa para proveito próprio, e tu só focas-te, por exemplo, nesse tipo de casos. Agora, se tu tens crenças positivas em relação ao dinheiro, tu então vais começar então a justificar essa crença e vais reparar que, ok, fulano tal, super milionário, doou não sei quantos milhões para ajuda de pessoas com determinados problemas em termos sociais, etc. E aí, então, o teu foco estará naquilo que justifica positivamente a tua crença. Espero então que tenhas achado interessante este pequeno vídeo sobre crenças e então vai lá, identifica as tuas crenças negativas, ressignifica positivamente essas crenças e repete ao longo do tempo de forma... E tu vais perceber então que vais começar então a colocar o teu foco em situações que vão começar a justificar ou a dar um reforço positivo a essas novas crenças. Foi um gosto então partilhar estes conceitos contigo e vemos então no próximo vídeo.